Bom, vamos começar de novo então, pessoal. O vídeo ficou muito tempo parado no pause e aí ele finalizou, mas vamos lá. Estamos de volta aí com os nossos membros fundadores do projeto Ars Arcanum. Bora compartilhar. Agora vai. Se Odin quiser, agora vai. Gratidão aí, Guilherme. Obrigado mesmo por tá me dando um apoio, compartilhando aí a live. Bora falar do início, de como surgiu esse projeto. Há 6 anos atrás, quando eu comecei a interagir... Bom, eu já interagi em grupos de redes sociais de ocultismo. Há mais ou menos uns 10 anos atrás eu comecei a entrar nesses grupos. E eu via muitos grupos diferentes, de religiões diferentes, matrizes, né, africanas, ciganos, magia natural, bruxaria. E como bom iniciante, li as revistas da Ed Van Fel, Magia Natural, Wicca, nem sabia o que era Wicca ainda, e eu via assim muitas diferenças entre essas religiões, e eu ficava pensando, será que a gente pode promover um estudo, uma prática que seja acolhida por todos os tipos de crença? Algo relacionado à magia, porque todas essas crenças, essas vertentes, sistemas, utilizam da magia, né? Todas as religiões de matriz africana, elas efetuam magia, assim como na alquimia, né, Guilherme? Na alquimia também temos atos mágicos, né, de transformar, transmutar o nosso ser. E pensando nisso, eu criei Ars Arcanum, que lá no início era um significado simples, né, artes arcanas ou ocultas, fazendo menção ao ocultismo, né? Por mais que hoje em dia a gente tenha acesso à informação, rituais, livros de ocultismo, mesmo assim tu não vê na prateleira do colégio ali um bruxaria hoje, ocultismo para todos, dogma e ritual de alta magia, nem pensar. Então continua ainda no viés de oculto. Ele não é divulgado para as massas, mas hoje em dia nós temos uma facilitação de busca, né, com o crescimento da internet. No finalzinho do Orkut, lá beirando a cova lá, quando ele tinha um sistema de migração de fotos para o Facebook, tinha umas comunidades ocultistas que eu mal dava bola, mas eu só fui pegar mesmo a onda dos grupos no Facebook, mas eu já tinha assim uma degustação lá no tempo do Orkut. O pessoal naquela época fazia mais reuniões presenciais para praticar, dar um rolê e conversar sobre magia, falar sobre práticas. Então nosso grupo tinha desde estrega, nórdico, magia natural, tinha um telemita, um amigo meu que praticamente me colocou nesse mundo, ele me trouxe todo essa enxurrada de informações que é o ocultismo, né? Comecei ali com ele, eu já estava lendo as revistinhas da Ed Van Fel, aí veio esse meu amigo, que eu considero como irmão, né? O David Arco. Ele não é muito público, ele gosta de ficar na dele, ele é bem solitário, não gosta de se divulgar, mas o cara é inteligente pra caramba, tem talento. E através dele eu comecei no ocultismo. Tempos depois eu forjei, né, o projeto Ars Arcanum. Mas como todo bom projeto que se inicia, ainda mais com esse projeto audacioso, né, de querer forjar uma prática, de desenvolver práticas que sejam boas para qualquer tipo de pessoa, de qualquer religião.
Boa noite, Maria Letícia. Muito obrigado por estar presente na live. Eu precisaria ter membros e parcerias com pessoas de diferentes vertentes. A Adri Alves esteve comigo no início, né, com a magia natural, bruxaria. Me lembro que na época a gente se encontrou, ela falou dos sabás, eu comecei a aprender sobre a roda do ano, bem tarde, porque quando eu iniciei na bruxaria, os estudos, eu nem sabia o que era sabá. Então, graças à nossa amiga, cofundadora Adri Alves, eu fiquei sabendo sobre isso. Então, foram criando-se relações de diferentes vertentes. O Guilherme veio quando o nosso grupo já tinha 2 anos, ele veio com a alquimia. Então ele trouxe esse viés de transmutação, de desenvolvimento, de expansão da consciência, de tu deixar o velho para trás, né, o seu eu para trás, transmutar em algo novo. E veio também uma enxurrada de conhecimento. E como eu não podia pegar e misturar tudo, mesmo tendo essa vertente de magia do caos, não digo vertente, mas é um metasistema, né? O caos veio bem depois. Eu precisaria de parcerias que tivessem o seu campo de domínio para compor uma egrégora. Então, a Ars Arcanum se tornou, anos depois, uma egrégora, cada um com a sua vertente, no seu campo de domínio. Depois de anos, eu me enveredei para a magia do caos, já pensando, porque quando eu conheci a magia do caos, eu percebi que eu já praticava antes. Então, se vocês rolarem ali a timeline do grupo Ars Arcanum ali no Facebook, vocês vão ver um podcast meu, que o Gigem, da Império Infortuna, me entrevistou e eu falei um pouquinho desse início. Então, eu já pegava ferramentas de sistemas diferentes, pegava aquilo que se agregava e juntava numa nova prática. Eu me lembro que eu fazia muita meditação com o mestre ascensionado, o raio violeta, que é da transmutação, Saint Germain. E eu curtia muito essa energia porque dava uma calma, uma paz, e por muito tempo eu fui muito zen, para falar a verdade. E toda meditação era transmutar. Ao invés de eu banir energias de dentro de casa, eu transformava aquilo em algo produtivo. Porque se tu bane energias de dentro de um ambiente, ele fica vazio, dando espaço para outras coisas virem. Então, além de banir, fazer exercícios áuricos, evocar a chama violeta, fazia-se também o alinhamento da energia do ambiente. Porque quando você coloca dentro de um ritual, você se coloca dentro do círculo, você está criando um ambiente, né, uma atmosfera ritualística. Então, com o tempo, eu fui aprendendo esse viés. E a forma com que eu trabalhava com o raio violeta era através de sigilo, uma forma astral que tinha essas características, e anos depois eu fui descobrir que isso era um servidor, e eu não sabia. Então eu tenho ali, vocês podem procurar na lupa, um servidor para transmutação energética chamada MAVI, M-A-V-I, tudo maiúsculo. Eu boto os nomes dos servidores tudo com letra maiúscula, porque esses nomes eles são sigilados. E é uma sigilização simples. O próprio nome é uma chave mântrica para o acesso daquela força que tem ali para você evocar aquela ferramenta mágica e te ajudar. Então, além de você ter o sigilo, ter a chave mântrica, você, ao entoar, você alinha sua energia com aquilo. E eu já fazia isso antes de saber o que era magia do caos. Depois veio membros que eram do luciferianismo, do satanismo, da magia cerimonial, e há 2 anos atrás eu comecei a fazer parte da Império Infortuna, que agradeço imensamente ao Gigem, a Rafaela, casalzão aí desse projeto, né, dessa Ordo, que me acolheram de braços abertos, e meus projetos estão sendo muito bem acolhidos, bem divulgados. Pessoal, quem quiser procurar ali,
procura na timeline do grupo Gigem ou Império Fortuna, palavras-chave para procurar os conteúdos deles. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ainda tem bastante coisa para explicar aqui sobre o projeto, mas eu posso dar uma pausa para vocês perguntarem. E com o tempo, pessoal, o projeto Ars Arcanum, que inicialmente visava promover práticas para abrigar pessoas de várias vertentes, aos poucos se tornou uma egrégora. Boa noite, Dri Alves. Café, com certeza café. Eu tô na água hoje porque aqui na Bahia tá quente. Dri Alves, que esteve aí comigo desde o início do projeto Ars Arcanum, trazendo os viés da bruxaria, os sabás, a roda do ano, as comemorações pagãs, que contribuiu imensamente para as minhas próprias práticas, né? Mesmo eu, hoje em dia estando mais enveredado para a magia do caos, eu ainda cultuo a deusa. Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu fui iniciado nos mistérios de Hécate. Então, a partir deste momento, desde a iniciação, todo o ritual que eu faço é sob a regência da deusa. Então, a deusa está sempre presente em todo o ritual que eu faço, mesmo aqueles de magia do caos. Todo servidor que eu crio, ele está consagrado à deusa, né? Tem esse vínculo com a deusa, compartilhando dessa energia maravilhosa. Quiserem fazer perguntas, eu vou ficar falando aqui direto. se não me pararem para fazer pergunta, compartilhem. Como você consegue conciliar energias diferentes? Muito bom, Maria Letícia. Energias diferentes, como por exemplo, tem um servidor que eu uso que ele é para sonhos lúcidos. Então, a representação do arquétipo ali, eu tenho o Ágina, representado no olho aberto do arquétipo, que é o terceiro olho que fica na testa, região do entrecenho. E ele tem esse simbolismo do Ágina, e ela está com os olhos fechados, porque ela não precisa da visão carnal, ela precisa da visão astral. E ela tem toda a figurativa ali das areias de Sandman, o azul, que representa o astral. Alguns representam o astral com a cor amarela também. A roupa dela lembra um apanhador de sonhos, com pontas de penas. Então, essas energias agregárias, elas são correspondentes. Então, eu tenho o ovo negro acima da cabeça dela, representando a caixa. Ela estimula, é uma ferramenta mágica que estimula sonhos lúcidos. Então ela tem muita correspondência com a Lua. A Lua é a ponte entre o físico e o astral. Então ela tem esse viés, ela tem o Ágina desperto, que estimula imageticamente ali no teu corpo astral, meditando com o símbolo. Então elas têm essas energias agregadas. Agora, energias diferentes, se elas são muito opostas uma da outra, como por exemplo, tu quer usar uma energia combativa, como por exemplo Marte, não combinaria muito se você fosse fazer um ritual de prosperidade. Ao invés de tu abrir caminhos para obter oportunidades, você estaria numa energia combativa, né? Estaria concorrendo contra os candidatos, estaria naquela briga por um cargo, ou subir de cargo, sabe? Aumentar a renda.
você estaria nessa energia combativa, que às vezes não combina com você. Então, essas duas energias não se colidem, né? Energia de prosperidade, energia de combativa, né? Que é para alguns outros viés da sua vida. Então tem que ver muito bem isso aí, porque tem certas energias que se agregam e outras que são muito diferentes, são polos totalmente afastados. Então, espero poder ter respondido a tua pergunta. Não é todas as energias que se agregam. Como, por exemplo, ainda falando do projeto Ars Arcano, eu percebi, depois de um ano fazendo postagens e essa ideia ousada, né, de trazer uma prática que seria boa para todo mundo, e eu nem conhecia a meditação yoga, não conhecia o Ayurveda, as posições yogis, mudra, mantra, mandala, os yantras, e eu não fazia ideia do que seria isso. Então eu senti a necessidade de que, se eu fizesse essa agregação, essa mistura, não daria certo. Então eu precisaria de parcerias, cada um no seu campo de domínio, trazendo conteúdos e suprindo a necessidade de uma pessoa, como, por exemplo, eu não sou satanista, eu não poderia dar uma prática, por exemplo, de meditação yogi para um satanista. Eu teria que adaptar a meditação com simbolismos e conceitos que seriam bem aceitos para um satanista. Então, as pessoas que começaram a se envolver com o projeto tinham o seu campo de domínio, ajudavam. Todos, por mais diferentes que sejam, todos nós trabalhamos para um mesmo objetivo, ou seja, expandir o conhecimento, trazer os vários viés de magia para todo tipo de gente, todo tipo de crença. Sim, no começo, quando eu comecei na magia, era magia natural. E a meditação era pranayama, ficava numa posição de asana confortável, coluna reta, fazia saudação ao sol. E com o tempo eu comecei a perceber que a meditação ela tem vários viés, vários objetivos. Tu pode, por exemplo, colocar os pés descalços no chão, sentindo a terra, respirar e sentir a força elemental que está do teu lado. E compreender que a natureza ela é viva, ela tem energia vital, ela te supre, te dando alimento, oxigênio, o prana solar. Então, esses conceitos eles podem ser muito bem aceitos, a meditação, a base, por qualquer tipo de cultura e crença. Ela só vai se enviesar para um dogma diferente quando estiver num grau mais avançado, como, por exemplo, você vai evocar sua força maior, a minha Hécate, a deusa do submundo, a deusa negra. Só que a força maior para um satanista é Lúcifer, é Satã, entendeu? Para um alquimista é Hermes. Não, hermetista. Para um hermetista, a força maior seria Hermes, entendeu? Para uma estrega, eu não me lembro qual que é a força maior. O Gui que pode me falar aqui. Hoje, na magia do caos, eu vejo muita gente esquecendo de meditar, esquecendo das práticas básicas, porque o caos, para quem entra hoje em dia no caos, sem ter uma base, uma bagagem, um domínio sobre alguma coisa, uma meditação, uma bruxaria diferente, ter prática, vai chegar na magia do caos, não vai saber como lidar com tanta informação. Porque o que seria o caos? O caos seria você agregar no teu sistema próprio de magia ferramentas de vários sistemas que se agregam. Por exemplo, eu poderia fazer um tambor, um atabaque, com um sigilo gravado e cantar uma cantiga sem ser de matriz africana, mas eu posso usar o tambor e aquele som pode me influenciar um estado de gnose, enquanto eu olho para o sigilo, respiro. E eu não estou praticando religião nenhuma, eu estou praticando um sistema próprio. Assim pode ser com sino, com violão, com violino, qualquer tipo de instrumento. Aquilo que tu usa a teu favor, os instrumentos,
eles não são assim, como eu posso dizer, restritos àquela cultura. Tu pode usar uma ferramenta, uma varinha, um cajado e utilizar sem ser para uma magia cerimonial. Você pode deixar como um talismã, pode consagrar para a sua força maior que você acredita. Quando eu falo força maior, eu estou falando de divindades. Tem gente que acredita em Deus, tem gente que acredita em Oxalá, Odin, no meu caso é Hecate. Então eu sempre recomendo que o iniciante ele tenha a proximidade com a sua força maior, que corresponde com o seu íntimo, com a sua vida. Quem não tem, com o tempo vai receber o chamado. Então, para quem não tem uma divindade para ser devoto, eu sempre recomendo as forças planetárias. Por exemplo, quer trabalhar com prosperidade? Tu pode usar a força planetária de Júpiter e fazer o ritual na quinta-feira, ou no domingo, força planetária do Sol, que são correspondências energéticas, são forças que também fazem parte da natureza. Entende? Pode trabalhar com o elemental da terra, que te dá prosperidade física, né, mundana, grana, propriedades, etc. Boa noite, Dri. Capaz, pode ajudar sim. Hoje em dia eu trabalho muito na bruxaria. Como eu disse anteriormente, há 3 anos atrás eu fui iniciado nos mistérios de Hecate. Porém, eu não estou seguindo a roda do ano. Ainda estou devendo, né, esse detalhe importante. Mas podem perguntar sobre bruxaria, que ainda está dentro do meu campo de domínio. Quem quiser ir compartilhando a live também, fiquem à vontade. Quiserem fazer perguntas. Dri, eu sei que esses viés não são teu campo de domínio, mas pode fazer perguntas dentro da bruxaria que eu estou aqui disposto. E sobre magia do caos, o caos ele não veio assim, tem muita gente que fala que o caos veio para facilitar o ato mágico. Eu digo que o caos veio para revolucionar, porque não existe magia se tu não tiver uma espécie de trabalho. Então, você ficar só vendo o sigilo ou visualizando não é magia. Você pode intencionar e algo pode acontecer, mas não é só isso que acontece. Coisas que facilitam demais têm resultados conforme a prática que tu faz. É um pensamento lógico. Você trabalha para algo, você tem uma recompensa daquilo. Causa e efeito. Eu também ouvi dizer que em magia do caos, nos grupos, que magia do caos seria causa e efeito, mas toda magia de qualquer crença, qualquer religião, tu faz o trabalho mágico e você tem um efeito esperado, um resultado que você espera. Então é causa e efeito. Causa e efeito tu espera de qualquer tipo de ritual. Mas a magia do caos ela lida com algo um pouco mais específico, é você adaptar um sistema para se encaixar na tua vida e trabalhar com o caos, essa energia primordial. Tem alguém comentando aqui, mas eu não estou conseguindo ver, que é no Whats. Podem compartilhar a live. Pessoal, o grupo Ars Arcanum está fazendo 6 anos e a gente conta com a parceria da Imperium Fortuna, a Ordo, que acolheu o nosso projeto e expandiu muito os nossos interesses sobre ocultismo e magia. Nós temos também o Universo Cigano, que é da Lucimara. Nós temos também Verdades do Ocultismo, que são nossos parceiros da Corrente 72, Quimbanda Vermelha, do Tataele de Astaroth. Juntos dentro dessa egrégora temos a Amália Mameto, a Joan Morgan, que trabalham firmemente aí dentro dessa corrente. E nós temos outras parcerias também com o Fraterterium da Grande Oriente Lux. Ele trabalha com várias vertentes, mas a vertente que eu mais vejo ele trabalhar é a magia draconiana.
grande parceiro do nosso projeto, gente finíssima, sabe explicar os conteúdos, tem mais de 30 anos aí na caminhada, é um homem com espírito de jovem, o cara é muito legal, eu recomendo vocês seguirem ele, Frater Therium, Grande Oriente Lux. Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, nós ainda temos um tempinho, ainda tem algumas coisas para falar sobre o nosso projeto. Ah, lo pueblo gitano, o povo cigano, né? Nós temos aqui entre nós o Guilherme Fuertes de Alencar, que vem de uma família cigana. Não tenho muito contato, mas eu lembro que lá em São Leopoldo, na minha terra, na Grande Porto Alegre, em Rio Grande do Sul, no Parque do Trabalhador tinha bastante acampamentos, em Novo Hamburgo, em alguns terrenos baldios eles faziam acampamentos, faziam festas, fogueira, casamento cigano, e é um povo interessante, é um povo que te desperta uma curiosidade bem interessante mesmo. Eles são um povo bem diferente, né? Tem a sua língua própria, seus costumes, alguns bem tradicionais, alguns mais modernos. O tradicional ainda faz casamento arranjado, pelo que eu me lembro. E é um povo bem alegre, pelo que eu percebi. No grupo Universo Cigano, que é um dos nossos primeiros parceiros do grupo, né? Que eu tive contato com a Lucinara, e ela tinha esse projeto, me acolheu lá também, fazia postagens do nosso grupo, e eu deixei lá um álbum com as principais entidades do povo cigano. É bem interessante. Edri, dá uma olhada lá no grupo parceiro, Universo Cigano. Tem lá no álbum do grupo de fotos, eu deixei postado lá as principais entidades ciganas. Bem interessante, hein? Para trabalho de riqueza, eles são ótimos. Para adivinhações também. E nem se fala em maldições, né? Eles têm uma mão boa para isso também. O nosso parceiro aqui, o Guilherme, ele vem de uma família cigana. Ele poderia explicar melhor pra gente como é que funciona uma tradição desse viés, né? De cultura, língua, magia, tradição. Eu me lembro de alguns estudos que eu fiz sobre magia e sangue, eu fiz uma análise sobre magia e sangue, e tem no povo cigano animais que são reverenciados como sagrados, que é o galo. Tem também um rito de passagem que o garoto ele recebe de presente uma faca, e esse ritual de passagem é para ele se tornar um adulto, né, um homem. E temos também algumas outras tradições, essas são as que eu me lembro de ter citado em minhas análises. Se tu puder, Dri, manda para nós os livros sobre essa cultura maravilhosa que eu coloco dentro do nosso acervo, nossa biblioteca, lá no nosso grupo Arcano. Então, pessoal, dentro dessa ideia um pouco ousada de querer fazer práticas, desenvolver estilos e modos, formas diferentes, para abrigar esse tanto de gente que são de culturas diferentes, de crenças diferentes, foi que eu me associei mais com a magia do caos. Apesar de o caos não abranger todas e ter sistemas e viés próprios para a magia, ele pode ajudar muito na questão de sistema próprio. Você cria algo que é condizente para você e agrega ferramentas. Boa noite, Louise, nossa querida parceira do Grimório da Bruxa, grande bruxa de Rodu, né? Baralho, oráculo, grande Frater Therium. Estava comentando agora há pouco sobre o seu trabalho do Grande Oriente Lux, das várias vertentes de trabalho que você atua, né?
com bastante maestria, dentro da magia draconiana, da linha da mão esquerda. Sim, nós temos, dentro da cultura cigana, temos bastante rituais de prosperidade, com moedas. Tem bastante coisa bem interessante. E como eu estava falando, pessoal, para mim abrigar pessoas de várias vertentes diferentes, eu tive que contar com parceiros dentro do seu campo de domínio. Mesmo trabalhando com magia do caos, tem muita coisa que tem na magia do caos que não é bem aceita. Então, para você lançar uma matéria, uma prática, você tem que adaptar aquilo para a crença daquele aluno, daquele iniciante que está iniciando em uma vertente totalmente diferente da sua. Eu sou ligado mais com a bruxaria e a magia do caos. Mas, como eu estava falando, para mim desenvolver uma técnica, uma prática mágica para um satanista, eu teria que adaptar os simbolismos, as energias, a força maior que é a divindade da qual eles seguem. E dentro desse viés, na magia do caos, ele me proporciona citar, dentro de algumas práticas que envolvem evocações e egrégoras, poder adaptar essas práticas para todos poderem ter um conteúdo abrangente ali dentro, que se encaixe, né, na sua vida. E nós temos também algumas bases que elas podem muito bem ser usadas para diferentes crenças. A prática base da meditação, de conhecer a energia vital, o fluxo vital, a energia da natureza, as divindades. Conhecer não significa que você vai ter uma prática, que você vai ser obrigado a seguir um Deus. Você vai sentir no seu coração, na sua energia, no seu corpo, que aquilo te corresponde. Então você passa do básico para o intermediário já com um conhecimento, uma bagagem boa para decidir em qual vertente vai se encaixar. Temos um acervo de livros, sim, Indri, lá no nosso acervo, na descrição. Boa noite, Louise. Magias amorosas. Se quiserem fazerem perguntas, fiquem à vontade. Estou aqui disposto ao debate. Daqui um pouquinho eu vou salvar a live para baixar depois o vídeo e postar nos outros grupos. E deixar fixado lá no nosso grupo do Face. Eu me lembro que a única magia relacionada no viés amoroso foi um glamour feito em mim mesmo, mas não para unir casal. No caso seria um garoto tímido que não conseguia conversar, se expressar, então criei um personagem que seria sociável, elegante, onde as pessoas gostam de conversar, e coloquei toda a descrição daquele personagem, e com o tempo eu fui assumindo aquele papel. E mais tarde eu fui descobrir que se chama glamour. Então eu já fazia coisas assim sem nem saber o nome. Então assumi aquela forma para ser mais sociável, para as pessoas se agradarem com a minha presença e com isso entrar dentro da cadeia de eventos e trazer um amor para a minha vida. Tanto que agora eu estou namorando uma pessoa maravilhosa, entendeu? E estamos progredindo dentro desse viés amoroso. Graças a isso que eu fiz lá no passado, senão eu seria tímido até hoje.
Tá. Estamos aí com uns 40 minutos de live, era para ser algo bem rápido mesmo. E, pessoal, nós temos na nossa egrégora uma grade de estudo desenvolvida por mim. São conteúdos básicos, em que você vai ter bases de bruxaria, bases de magia cerimonial, forças planetárias. Não vamos tratar de evocações, mas vamos entender o que é uma evocação. Então, dentro da magia básica que eu proponho, você vai evocar virtudes, forças elementares, energias, entender primeiro o que é uma energia elemental, saber evocar aquela energia, imbuir o ambiente, e quando você tiver domínio daquilo, você evoca o ser que habita na energia elemental, ou seja, os seres elementais, salamandras, gnomos, silfos, e salamandras, gnomos, silfos e ondinas, que são as representações dos seres elementais. Então, essa proposta tem também correspondências, instrumentos ritualísticos, magia cerimonial, e entre outras matérias que eu coloco que são coisas bem pessoais minhas, que eu andei desenvolvendo, dentro da magia do caos também. Então, lá nos posts fixos vocês podem estar vendo essa grade. Vocês vão ver também posts sobre ciganismo, sobre alquimia, do nosso parceiro Guilherme Fuertes, de Alencar. Temos posts da Louise Jean sobre Vodou, cartomancia. Temos posts do Frater Therion, do Grande Oriente Lux, trazendo convidados em suas lives, explicando sobre as deusas negras, magia draconiana, dentro do viés dentro da linha da mão esquerda. Adri Alves trabalha bastante com bruxaria, tem bastante entendimento. E, pessoal, compartilhem essa live, façam perguntas. Eu vou deixar um tempo aqui, eu vou pegar e vou trazer outros conteúdos. Eu pretendo gravar ainda hoje uma entrevista inédita e estou a fim de postar até terça-feira esse conteúdo, e vai ser um convidado que já está aqui com a gente desde o início, trazendo bons conteúdos sobre magia, alquimia, e ele vai estar falando com a gente um pouco desse viés, um pouco do ciganismo, sua história com as práticas mágicas, e vai estar esclarecendo para nós o que é que ele pratica, o que ele estuda, um pouco da sua vida, das suas tradições, tá bom? Se não tiverem mais perguntas, pessoal, eu vou fechar a live por aqui. Boa noite, Camille Melo. Seja muito bem-vinda. Para quem chegou agora no final, pessoal, a live vai ficar gravada, vocês vão poder conferir os conteúdos. Se tiverem perguntas e não conseguiram as respostas durante a live, podem perguntar nos comentários que eu vou estar respondendo no decorrer do tempo. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Obrigado por estarem aqui junto, presentes. E espero que haja muitos anos ainda de desenvolvimento, parcerias fortes que nós temos aqui hoje presentes. Obrigado pela presença. Gratidão. Até mais.